A perseguição à igreja é uma realidade e ela se intensifica à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo. Como podemos ter paz em tempos de perseguição? Já já continuaremos com a nossa conversa. Desde o Pentecostes, a Igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, crescia em números e em graça. Permanecia firme na palavra e arraigada na oração. Tinha intimidade com Deus e simpatia aos olhos do povo. Adorava a Deus com entusiasmo e em cada alma havia temor. Nessa igreja havia uma liderança cheia do Espírito e um povo comprometido com a santidade. No capítulo 4 de Atos, somos informados que em todos os crentes havia abundante graça. 5 verdades nos chamam a atenção na passagem em apreço. Em primeiro lugar, abundante graça apesar de atroz perseguição. Os líderes da igreja estavam sendo encerrados em prisão e açoitados, não porque fossem delinquentes e perturbadores da ordem social, mas porque pregavam o poderoso Evangelho de Cristo. Uma igreja fiel sempre despertará a fúria do mundo. Uma igreja santa sempre incomodará uma sociedade rendida ao pecado. Porém, apesar de viver debaixo de opressão, a igreja tinha abundante graça, exuberante alegria e poderoso testemunho. Em segundo lugar, abundante graça manifestada num ousado testemunho. A igreja dava audacioso testemunho do Evangelho, mesmo debaixo das ameaças mais ruidosas. Longe da igreja recuar e cair ou calar sua voz diante dos açoites e prisões, tornou-se mais intrépida. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, deixou claro que a cura do paralítico, descrita no capítulo 3 de Atos, não era um prodígio realizado por seu próprio poder. Era uma obra soberana de Jesus, o mesmo que vencera a morte, ressuscitando dentre os mortos. Pedro não se concentra no milagre da cura, mas anuncia Jesus como o único que pode salvar o pecador. O milagre não é o Evangelho, mas abre portas para o Evangelho. Pedro não hesitou em proclamar no quartel-general do judaísmo que o Messias esperado era o Jesus que havia sido crucificado em Jerusalém e levantado da morte. Não há nenhum hiato entre o Cristo divino e o Jesus histórico. Ele é o Salvador do mundo. Em terceiro lugar, abundante graça demonstrada em fervorosa oração. Enquanto a liderança da igreja é ameaçada pelas autoridades no fronte da batalha, a igreja fica na retaguarda da oração. Longe desses crentes perderem a coragem e o fervor espiritual diante da perseguição, entregam-se à oração com mais fervor, sabendo que Deus é soberano e que até mesmo as ações mais perversas dos ímpios estão rigorosamente sob o controle de Deus. A igreja não pede a cessação da perseguição, mas pede poder para testemunhar no meio da perseguição. A igreja não pede ausência de luta, mas oportunidade para pregar. Enquanto os crentes oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles. A casa onde estavam reunidos tremeu e todos com intrepidez deram testemunho de Cristo. Não há poder sem oração e não há eficácia na pregação sem oração. A igreja precisa não dos aplausos do mundo, mas do poder do Espírito Santo. Precisa não do reconhecimento da terra, mas da intrepidez do céu. Em quarto lugar, abundante graça revelada na plenitude do Espírito Santo. Quando a igreja orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes desse revestimento de poder, a igreja estava trancada por medo, agora é trancada por falta de medo.
Antes, eles temiam os açoites das autoridades. Agora são as autoridades que temem a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Ela não teme ninguém a não ser a Deus. Ela não foge de nada, exceto do pecado. Um crente cheio do Espírito Santo pode até ser preso e algemado, mas se torna um embaixador em cadeias. Os homens podem prender a nós, mas jamais podem prender a palavra de Deus. Em quinto lugar, abundante graça comprovada pela visível generosidade. Uma igreja cheia de graça é apegada às pessoas e desapegada das coisas. Não retém os bens apenas para si, distribui-os com generosidade. Não acumula com ganância, mas distribui com generosidade. Ama não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Suas obras são o avalista de suas palavras. Prega não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos.